Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu ando sumida do canal, fazendo postagens de shorts. Sabe quando surgem algumas coisas? Como eu alugo apartamento mobiliado, o que acontece? De vez em quando queima o micro-ondas, quebra uma cama. Quem que tem que arrumar? Eu, né, no caso. Então a gente dá uma sumidinha do canal para estar resolvendo esse tipo de coisa. Eu dei uma afastadinha do canal, mas continuei postando shorts. Hoje eu vou estar falando sobre decoração, continuando falando sobre paredes, sobre itens de decoração e sobre o que eu comprei na Shopee. Eu já fiz uma compra na Shopee, que eu até publiquei aqui no canal, que é referente a triturador de grãos, né? Eu comprei alguns itens e já tem no canal falando sobre isso, sobre essa compra, sobre o spray de óleo, que é fenomenal, gente. Ele funciona para azeite e para óleo vegetal. Eu amei essa comprinha. Volto a falar sobre ela porque é um item que realmente fez diferença na minha cozinha, diminuindo o consumo de gordura, né? Azeite e óleo, espruçando, apertando, porque é um borrifador e é muito útil para a cozinha. Além desse item, que é útil, hoje eu vou mostrar dois itens que eu comprei na Shopee, que é fantástico, que eu gostei muito e que fazem parte também da decoração. Vamos lá ao vídeo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que verificar quando a gente quer decorar uma sala, um living, é ver aquilo que você mais gosta. Não tentar copiar um showroom de decoração. Você pode até visitar vários showrooms de decoração, de móveis decorados, para vocês tirarem uma ideia de decoração. Mas nunca tentar copiar aquilo que tem na loja. A gente tem que ter uma personalidade própria, criando ideias de decoração com os itens que vocês têm na casa, com os itens que vocês gostam, que fazem parte da história da família, com quadros que te represente. Então é isso. Eu vou estar mostrando para vocês o que eu comprei na Shopee. Então a decoração serve para isso, para ser funcional e também para ser decorativa. E a decoração, alguns anos atrás, sempre foi muito neutra. Eu sempre busquei uma decoração mais clássica, mais, assim, mais clean. Mas isso também cansa, a gente muda como pessoa a cada dia que passa. Então, existem momentos que a gente gosta, eu não sei se com vocês são assim, de roupas assim mais básicas, mais neutras, mas em alguns momentos mais coloridas, mais geométricas, e isso também leva para casa. Eu sempre fui muito neutra, mas uma vez eu fui visitar um amigo em comum nosso, um amigo italiano, que inclusive foi do grupo dos amigos do meu marido que vieram a trabalho, foram os primeiros que eu conheci. Eles vieram com essa multinacional, né? O meu marido chegou depois. Então essa pessoa que eu fui visitar na casa dele, que ele tinha acabado de se casar, ele era a primeira vez porque eu sempre conheci ele primeiro como hóspede, porque eles se hospedaram no hotel onde eu era gerente. E depois com convívio como pessoa, depois uma amizade, e foi assim que eu conheci ele. Primeiramente, ele sempre foi uma pessoa assim muito elegante, muito chique mesmo.
Então, durante a semana, usava, para vocês terem ideia, um terno Versace. Ele estava sempre usando roupa Versace, porque ele gostava demais. Então, eu conheci aquele. Então, ele é um homem alto, elegante, chamava atenção onde passava. As pessoas vinham perguntar quem que era. Então, esse é esse nosso amigo. Mas eu não conhecia ele no convívio particular, privado, sabe? E eu fui conhecer isso morando na Itália. Quando eu fui, porque ele casou primeiro do que a gente. Ele casou primeiro. Aí a gente não deu pra gente ir no casamento, a gente foi visitar ele. E ele foi mostrar a casa que ele tinha comprado. E esse lado dele eu não conhecia. E fiquei muito feliz de conhecer. Fez com que eu com que alguma coisa me despertasse, sabe? De certa forma, como brasileira, dando mais valor às minhas raízes. E eu fui visitar ele. Chegando lá, ele foi mostrar a casa pra gente. Aí ele falou assim: Michele, eu quero te mostrar umas coisas que eu tenho aqui. Olha isso daqui. Então a casa dele é uma casa muito grande, de 3 andares. E é quase um predinho, porque no térreo morava a mãe dele. Ele levou a mãe dele para morar com ele. E então o primeiro andar inteiro é uma casa enorme. Morava a mãe e o pai. E e o estacionamento, a garagem, né? Porque a garagem era coberta. Aí ele levou a gente para a casa dele, que era o segundo e o terceiro andar. E eu fiquei encantada. Aí eu vi a escada, aí ele me mostrou a sala dele. E ele falou assim: eu quero que vocês conheçam, né, o quarto. Gente, ele é uma pessoa. Os italianos, em geral, os homens, são muito antenados com a moda. Não só moda de roupa, mas também moda de casa, decoração. Porque eles vivem isso. Eles crescem vivendo a moda e a decoração, designer. Então, eu subi a escada, eu fiquei encantada com os quadros que ele colocou. Eram quadros tamanho médio, igual esses que eu coloquei aqui na parede. Por último, que eu coloquei a minha tecelagem que eu fiz. A dele eram molduras assim, em madeira, mais clássicas, aquelas molduras pesadas, sabe? E a pintura eram baianas. O tema da escadaria eram todos de baianas. Eu fiquei encantada. Eu falei assim, nossa, já ia falar o nome dele. Nossa, que coisa linda! Ele falou assim, adivinha de onde que vem? Aí eu fiquei parada, ele falou assim, é do Brasil. Esse daqui eu comprei no Rio de Janeiro. Aí ele mostrou para mim também uma tecelagem, uma tapeçaria de parede que ele comprou numa feirinha, aquela feirinha eu não sei se é eu acho que é de Copacabana. Gente, era quase 2 metros só de largura. Era enorme a tecelagem, a coisa mais linda do mundo. Eu falei assim, como que você trouxe isso? Ele falou assim, trazendo, eu trouxe. Paguei excesso de bagagem e tudo, mas eu trouxe. Eu falei assim, nossa, ficou lindo. Ele colocou isso na sala. Aí subindo a escadaria, eu tô dando assim exemplo, eu tô indo até além, para vocês verem como que é uma pessoa de fora dando valor a itens que são nossos. Itens de decoração que muitos brasileiros não valorizam. E comigo era mais ou menos isso. Ele subi na escada, ele me levou para a suíte.
Aí eu fui, aí ele fez um closet na casa e outra coisa que eu não conhecia dele. Ele falou assim, Michele, eu fiz um curso de vidros, de vidraçaria, eu não sei se é isso, vitral. Eu fiz um curso de vitral e eu quis colocar isso dentro do quarto. Gente, o closet era a coisa mais linda. Era aquelas portas que abriam de folha, de duas, sabe? E, e acima da porta, um vitral enorme, que ele que fez. Aí ele foi mostrar. Ele falou assim, eu que fiz. Eu falei assim, que coisa linda. Aí eu falei assim, mas eu fiquei apaixonado mesmo é pela sua cama. Falei pra ele. E a mulher, eu conversava, praticamente eu conversava pouco, porque ela é de um outro país, né? E ela é aquele tipo que não é muito tão comunicativa, ela é mais caladinha. Então ele que me mostrou a casa, ele foi falando, e eu na frente, meu marido atrás, e eu prestando atenção. Aí ele falou assim, eu fiz esse vitral, e depois eu quero te mostrar uma outra coisa que eu tô fazendo. Aí eu peguei e falei assim, mas eu tô apaixonado por essa cama. A cama era com toda em veludo, e a borda era toda daquela madeira clássica, sabe assim? Parecendo coisa de rei, sabe assim? E em vez de mesa lateral, assim, mesa comum, que tem gaveteiro, ele colocou uma mesa parecida com uma que eu tenho aqui no canto, que é essa que eu tenho a foto do nosso casamento. Ele colocou uma mesa daquela, um pouco menor, e trabalhada os pés, que é uma mesa antiga. E, e ele colocou um tecido em seda com bordas de veludo, com trabalhados de veludo nas bordas, combinando com, com a cama. Ele falou assim, mas essa cama, a única coisa que ela é cama é a base, porque eu comprei a base, porque as camas italianas são diferentes das nossas camas. Se vende a cama, que é só a borda, com os pés, e se vende o estrado, que se coloca no centro, que são as proteções. E elas são umas camas mais altas. É bem diferente das camas brasileiras. Elas são altas, por quê? Porque ajudam. Isso é o que eu perguntei, por que são altas, né? Porque eu senti isso muito quando o meu filho era bebê, e que às vezes, ao amamentar, às vezes eu pegava ele e colocava na nossa cama. A cama é muito alta, alta. E eu. Mas é muito fácil para você sentar. Você não faz aquele sacrifício, aquela coisa que você senta e sente um pouco a coluna lombar. Por quê? Você não sente isso. Como é as nossas camas, que eu sinto, porque elas são mais baixas. Elas são tamanho médio aqui no Brasil. Lá não, são altas, na altura que você já apoia e senta. E então ele me explicou que só tinha a base da cama, o colchão, e a cabeceira era essa cabeceira de veludo bonita, linda, com madeira em volta, era de um sofá que era do nono. Eu falei assim, você tá brincando? Ele falou assim, não, isso daí é do meu nono e eu queria utilizar, eu não queria usar ele porque na sala como sofá. Então o que eu fiz? Eu desmembrei, coloquei ele na parede e coloquei a cama. Então ele é a borda de um sofá. Eu falei assim, você tá brincando, que coisa linda. Então eu fiquei encantada. Ele me mostrou, porque ele tem dois andares, né? E o andar de baixo, que é da mãe, tem a garagem e também tem como se fosse um salão de festa com
A casa é muito grande. E com, tipo com uma... O salão de festa é tipo uma cantina, né? Que tem um forno onde o pessoal faz festa. Geralmente as casas italianas são assim, eles fazem assim. E tinha um quarto enorme onde colocava mala, esse tipo de coisa. E ele me mostrou um cavalete que ele estava pintando girassol. Então ele estava fazendo essa pintura de girassol, que era lindo. Eu falei assim, você fez curso de pintura? Ele falou assim, não, eu sou praticamente autodidata. Eu guardo uma figura que eu gosto e vou pintando. Eu falei assim, gente, mas se vocês verem a qualidade de uma pintura a óleo que ele fez, eu fiquei encantada. Eu falei assim, nossa, é linda. Eu não sabia desse talento seu. E ele falou assim, é uma das coisas que me relaxa, que eu adoro. Eu falei assim, nossa, que coisa linda. E então ele me mostrou essa casa, que ele levou com o maior carinho figuras desses quadros de baianas. Gente, era muito mais que 10, era a escadaria inteira, era a coisa mais linda. E depois essa tapeçaria que ele tinha trazido do Rio, porque eles trabalharam no Rio, eles trabalharam no Brasil inteiro. Foi na época do Fernando Henrique Cardoso. Eles tinham, para vocês terem ideia do trabalho que eles fizeram, eles tinham conferência com o ministro de telecomunicação do Brasil. Então, as conferências, meu marido, os amigos dele, tinha conferência até com o presidente da República, que era o Fernando Henrique Cardoso. Aí o Fernando Henrique deu congratulazione, tipo assim, deu parabéns pelo trabalho executado no Brasil e tal. Então, para vocês terem ideia do que é valorizar coisas brasileiras. E eu, até então, eu não dava tanto valor. Eu sempre gostei de, de alguns itens do Brasil, mas não todos. Por exemplo, tapeçaria, eu gosto de tapeçaria marroquina, do Irã, esses tapetes lindos, porque é uma arte secular, imagina, que eles produzem. Mas eu comecei a observar com outros olhos a arte brasileira. Então, eu acho que a gente tem que misturar, sim, itens brasileiros, temos que transformar nossas casas em uma mistura de Brasil, essa brasilidade que é rica em cores, em vegetações, em plantas brasileiras. Se vocês verem vídeos na Europa, França, Itália, Estados Unidos, tudo com plantas brasileiras. E olhe que eles têm que fazer um trabalho com iluminação que é especial para substituir a luz solar para colocar nas plantas em casa, porque no inverno europeu ou americano, o inverno é rigoroso. Então, para vocês darem mais, é importante a gente dar valor à nossa vegetação, às nossas plantas, à nossa fauna e flora e também à decoração de casa. Então, vamos usar da imaginação, pegar as cores que mais agradam vocês e refletir e colocar em suas casas. Eu gosto, assim, há um bom tempo, quando eu me mudei aqui para casa, eu me mudei sozinha, eu e meu filho, porque o meu marido ainda estava trabalhando na Itália. Então, o que eu fiz? Eu coloquei alguns papéis de parede no tom bege, bem neutro, usava praticamente decoração só mais na mesa de centro, um vaso ou outro na mesa de jantar,
Quadros eu só tinha 3 e depois fui colocando de acordo com o meu gosto. Os principais eu já tinha quando solteira, e eu trouxe, e estava num apartamento que eu alugava, e eu trouxe para casa. Eu vim trazer esses quadros, que eu fui lembrar, quando eu fui visitar o apartamento, aí eu trouxe para cá, que eram quadros de quando eu era solteira, que essa obra que eu comprei quando eu estava no hotel, obra que é aquarela com giz de cera, que é Os Meninos de Rua, que é o quadro que eu mais gosto. E depois vem a serigrafia japonesa, eu tenho 2 serigrafias japonesas, que eu comprei o, a serigrafia mesmo e depois mandei moldurar. Isso quando eu era solteira. E depois eu fui comprando aos poucos, de acordo com o meu gosto. Essas 3 eu comprei aqui, estando no apartamento. Eu comprei um também da salinha de TV, que também é uma pintura abstrata. Então é assim, a gente vai comprando aos poucos. Tudo na casa tem que ter uma história, tem que nos representar. Tenho também serigrafia italiana, da cidade do meu marido, que representa a cidade dele. Então eu quis trazer isso para casa. Eu tenho em quadros também oração. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Recebi uma compra que eu fiz da Shopee. Comprei essa luminária, gente, na cor dourado. Eu espero que seja na cor justa, né? Eu comprei na cor dourada, vamos ver. Vou ter que ligar a luz para ver. Pelo jeito não tá carregada, né? Amei! É dourado, gente. Vou mostrar, olha que linda. Na cor dourada. USB, entrada de USB. Olha que linda. Paguei R$69. Tá vendo? Tem luz branca, luz amarela. Adorei. Eu comprei porque eu quero colocar aqui atrás. Depois eu organizo isso aqui. Olha que lindo. Aí aqui, eu não sei onde que eu vou colocar essa daqui. Essa daqui é amarela, não parece, nem parece branca, mas não é. É um tom, tá vendo? Essa é mais amarela do que essa. Essa é um amarelo neutro, uma coisa assim que tem um nome. A coisa que eu comprei é essas. Eu esqueci o nome. Ai, como que a gente esquece, né? Aqui eu tô fazendo tudo com uma mão só. São essas bases aqui. Com o vidro. Porque eu quero colocar
a minha lembrancinha de casamento e a lembrancinha de casamento de um amigo nosso, italiano, que eu achei muito lindo, que é uma flor de Capo di Monte, é uma porcelana muito famosa na Itália. Eu sempre achei bonito essa lembrancinha dele. Vou mostrar para vocês. Tá? Eu vou limpar. Agora eu não vou limpar não, mas eu quero mostrar como que eu quero, o que que eu quero colocar aqui dentro. Que é a lembrancinha do meu casamento, que é em cristal, uma vela azul, que a decoração era tudo em azul. E a base em prata, que eu preciso de limpar, que oxidou todinho, tá vendo? E a outra é essa flor Capo di Monte, que é a lembrancinha do casamento de um amigo, que é uma porcelana na base, tá vendo? A flor é de porcelana. Eu já mostrei no canal. E é Capo di Monte. Tá vendo? Essa base aqui. Então, o que que a gente quer fazer? Meu marido vai fazer uma base de madeira e vou tentar colocar ela em pé. Esse é o intuito da gente fazer, colocar uma base de madeira para que ela fique em pé. Agora, eu vou, por enquanto que não está pronto, eu vou utilizar assim. Tá vendo? Ela deitadinha. Ai, nossa. Assim, tá vendo? E a minha lembrança do casamento. Colocar aqui dentro. Eu tenho que limpar, tá vendo? Olha que lindo. Eu vou colocar perto de um porta-retrato nosso. Tá vendo essas duas bases? Cada base custou 47 e alguma coisa. Tá? E esse daqui foi 69. Adorei. Responde a tudo que eu imaginava, o material. Ele tem em 3 tons. Ele tem a luminária em prata, dourado e bronze. O bronze é tipo aquele cobre, sabe aquele tom cobre? É o bronze. Olha que lindo. Adorei. É isso que eu queria mesmo. O intuito é colocar aqui. Deixar essas duas bases aqui. Ainda tem que limpar. Mas só para vocês verem. Agora eu vou desligar. Tá vendo? Olha que lindo que ficou a base. Aí eu mudei as casinhas. Eu sou assim, gente. Às vezes eu coloco uma coisa em um lugar, aí depois eu mudo. Isso vale para tudo. Às vezes eu coloco um banquinho no quarto, depois eu trago esse banquinho para a sala, poltrona para o quarto, depois para a sala. Eu sou desse jeito, eu vou mudando. Aí aqui eu acrescentei essa garrafa e essa daqui também é uma lembrancinha de casamento de um primo do meu marido. A lembrancinha do casamento era essa taça. Na base, assim. Vamos desligar. Amei. Tem 3 tons de luz, parece. O USB, tá vendo? Vem acompanhado disso e a tomada você usa do seu celular. Vamos fechar as cortinas, né? Ainda não fiz janta, vou fazer um hambúrguer hoje. As plantinhas.
Olha lá, deixei a primavera do lado de fora. Que lindeza. Elas parecem que sentem quando vai chegando o inverno, quando tá frio. As plantinhas são tão delicadas, né? Eu vou mostrar pra vocês como que tá linda a minha do lado de fora. Era pequenininha, era um galinho de nada e ficou enorme. Olha isso daqui, gente. Olha a lindeza dessa planta. Aí não tá dando pra ver, né? Deixa eu tentar virar aqui. Olha que linda. Esse formato de coração. Olha, desceu. E também eu prendi ela aqui, ó. Que olha como que tá lindo. Minhas queridinhas. E aqui, como eu mostrei pra vocês, é a de maio. Ah, esqueci, não sei o que lá de maio. Flor de maio, né? Ai, que tranquilidade, sem barulho. Barulho, é. E as minhas belezinhas noturnas. Oh, que lindeza. Olha como que ela tá linda. Olha o galho. É, pode jogar, amor. Ó, olha como que ela tá linda. Ela brotou um braço. Tá vendo? Isso daqui tudo é raiz, olha. Se eu quiser cortar aqui e formar outra planta, formo. Olha como ela é linda. Eu acabei me esquecendo de falar. Eu acabei comprando um dos motivos que eu achei muito útil, e faz tempo que eu estava querendo comprar essa luminária, é que ela é de mesa. Então, se você quiser fazer um jantar e colocar, em vez de colocar velas, você pode colocar essa luminária, que ela é recarregável, como vocês viram, né? Com USB, e é bem útil. Tem a versão mais curtinha, que é mais delicadinha ainda para mesa, porque essa versão é um pouco alta, né? Tem a versão mais baixinha, com uma cúpula redonda. A próxima que eu vou querer é uma cúpula redonda. Então, eu acho bem útil. Você pode estar colocando até no terraço, no jardim. Então, esse foi o motivo de eu estar comprando essa luminária. Porque a gente pode estar utilizando, tá vendo? São 3 cores. A gente pode estar utilizando ela em jardins, terraço, para quando você faz um evento, uma festa. Eu vou pegar ela aqui só para mostrar para vocês um terraço. Já fechei tudo, mas eu vou abrir novamente só para vocês verem. Porque o meu terraço a gente fez reforma, mas a gente não colocou luminária, porque o prédio inteiro não tem. Então, olha que legal da gente estar colocando. Olha que lindo. Tá vendo? Dá uma luz bem legal, ó. Eu acho muito útil. Ai, a porta tá fechada. Então, são ótimas ideias pra gente estar utilizando. Que lindinha. Meu marido fica falando, pra que tanta luminária? Porque nós temos luminária. Que a gente gosta, né, gente? Eu liguei aqui a luz. Então, esses 3 quadros aqui, ó, eu já tinha quando solteira. Estava num apartamento que eu alugava, eu te retirei e coloquei outro.
Então esse é o que eu mais gosto, que eu comprei na época que eu trabalhava. E na hotelaria, né? E aqui também 2 serigrafias que eu mandei emoldurar. Coloquei essa moldura com vidro duplo para dar essa nuance de que a figura está elevada fora da parede. Tá vendo? Dá essa impressão quando você vê que está fora. Aqui eu coloquei, não sei até quando que eu vou ficar com isso, porque isso daqui representa um pouco o meu filho, as cores que eu gosto, porque ele sempre brincou muito com Lego, então eu gosto dessa. Atualmente eu ando gostando muito dessa mistura de colocar brinquedos que representam os nossos filhos, então eu coloquei por enquanto esse Lego na parede. Aqui essas 2 cerâmicas japonesas que eu comprei no Conjunto Nacional. Aqui eu já mostrei para vocês que eu fiz esse coração. Aqui é uma tecelagem que eu fiz também e que eu ando gostando de colocar coisas de casa que eu mesma tenha feito. Isso daqui eu comprei de um baiano na Avenida Paulista e me arrependo imensamente de não ter comprado mais, que são essas formiguinhas. Formiga me lembra muito Minas Gerais. Eu me lembro, quando eu era criança, no terreno onde a minha mãe construiu, como tinha formiga, e eu amava ver as formigas, as casas. Eu ficava observando elas buscarem as folhas. Então, assim, eu tenho uma relação muito legal com formiga, eu gosto de formiga. Então, eu sinto de não ter comprado mais. Aqui é uma aquarela que eu fiz na época da pandemia. Aqui o Divino Espírito Santo. Aqui, isso daqui é uma lembrancinha que o meu filho comprou quando a gente estava no Rio. Aqui, esse elefante é um elefante da Índia. O meu marido tinha que ir para a Índia. Eu nunca interferi com relação às viagens que ele fazia e tudo, mas eu não queria, eu não sei porque eu não queria que ele fosse para a Índia naquela época. E aí ele passou o trabalho para um amigo para ir para a Índia. E esse amigo trouxe esse elefante, trouxe esse e trouxe uma miniatura que é de um chaveiro. Então eu gosto muito desse elefante. Eu acho lindo. E aqui dentro é outro elefantinho, tá vendo? Não sei se dá para ver, não dá para ver. Aqui dentro tem um outro elefantinho e aqui em cima outro elefantinho também. Esse daqui também eu gostei dessa obra, que é toda em madeira. E aqui vocês já conhecem, aqui é a lembrancinha de casamento de um primo do meu marido. Isso aqui é um conjunto de vaso que eu tenho, 2 iguais. Um eu deixei no buffet. Aqui é um vidro simples. Esse aqui é murano, aqui é uma garrafa que eu coloquei, outro murano atrás, eu coloquei esses peixinhos também, esse também murano, esse não, esse eu comprei em outro lugar. E vocês já conhecem as casinhas que eu fiz, que eu levo para a cozinha, trago para a sala e assim vai. Eu gosto de fazer essas mudanças de vez em quando em casa, não sei se vocês fazem. Aqui é um quadro que eu ganhei da minha cunhada. Eu ganhei essa tela da minha cunhada, que ela comprou no Rio de Janeiro, e eu mandei enquadrar. Tá vendo? Aqui minhas plantinhas. Essa deu uma amarelada, tá vendo? Acontece, né, gente? O espaço é pequeno. E aqui essa plantinha, eu tampo tudo. É muito importante a gente tampar por questão de dengue. Ó, tudo tampadinho.
Não tem como um mosquito entrar. E essa aqui é uma luminária que eu tenho que fazer instalação elétrica. Por enquanto eu coloquei esse pisca-pisca, mas eu quero colocar a iluminação elétrica. Eu quero fazer um outro, que talvez não seja anjo, mas seja uma continuidade dessa escultura. Agora aqui no hallzinho, tá vendo? É um hallzinho. Não repara que meu filho deixou o sapato dele ali? E continuamos usando álcool gel, porque está tendo muito problemas respiratórios na cidade de São Paulo, que ninguém fala nada. Vamos colocar uma observação aqui. O Rio de Janeiro já está se vacinando contra a Covid, contra a nova. Ai, como que chama? A nova vacina, né? Porque de tempos em tempos a vacina muda de acordo com a mudança do vírus. Estou falando do vírus da Covid. E o Rio de Janeiro passou na frente de São Paulo. São Paulo sempre foi uma cidade avante, até na vacinação, mas agora não. O Rio está ficando na nossa frente. Então, eles já estão se vacinando para a nova variante da Covid, que é JN1, uma coisa assim. Em São Paulo não se fala da vacinação para a Covid atualizada, porque tem que ter a vacinação atualizada. E nós queremos. Então, aqui é o meu espaço que eu coloquei Nossa Senhora, que eu fiz esse altarzinho para Nossa Senhora. E aqui nesse hall, será que fica melhor se eu ligar a luz? Acho que não, né, gente? Então, aqui eu coloquei essas duas serigrafias, que é da cidade do meu marido. Aqui, para vocês terem ideia, a cidade do meu marido foi uma das poucas cidades que elegeram um papa. Aqui era uma casa papal, tá vendo? Tipo de férias, sabe? Então é a cidade dele. É uma cidade mais antiga que Roma. É uma cidade antes do cristianismo, só para vocês terem ideia. E também foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Porque talvez muitos não saibam, mas Roma teve locais que tiveram proteção por ser uma cidade histórica. Então foi muito bombardeada a cidade do meu marido. Aqui nesse cantinho eu coloquei a pregueira de São Francisco. Tá vendo? Aqui São Francisco. E aqui o cântico da criatura, tá vendo? Que é também de São Francisco. Esse papel é um papel de seda. É tão lindo esse papel. É até bonito de se colocar com uma moldura de duplo vidro, para vocês verem como que o papel é lindo. Esse papel também é utilizado muito em batizado, casamento. Eu tenho o mesmo papel no batizado do meu filho e o mesmo papel no nosso casamento. A certidão do casamento. E aqui no meio é uma aquarela que o meu filho fez. Acho que ele devia ter uns 7, 8 anos. Que eu gostei demais. E eu coloquei aqui para valorizar essa aquarela que ele fez. Lindo, né? É bom a gente colocar também coisas de filhos. É outro item que eu gosto muito. E aqui, esses quadros abstratos que eu já falei para vocês, né? Que eu gosto. E no corredor eu coloquei mais essa serigrafia
da Itália, da cidade do meu marido, e em seguida eu coloquei essas molduras que eu acho que eu já filmei. Que isso daqui é uma pintura em tecido, que eu gostei muito. Tá vendo? É tipo Paraty, sabe? Eu gosto muito. E isso, esse lado aqui meu, eu só comecei a dar valor depois dessa ocasião de ver um estrangeiro dar tanto valor às coisas brasileiras. E aqui, o tucano. Eu gosto muito de tucano. Tá vendo? Olha que lindo. O tucano me faz lembrar de uma amiga, mãe de uma amiga, que ela tinha um tucano na casa dela. Era uma coisa linda. Então, gente, o vídeo de hoje é para mostrar um pouquinho dos cantinhos de casa, mas também para mostrar para vocês a valorização do, do que é nosso. Valorização de itens brasileiros que são muito valorizados fora do país e que às vezes, muitas vezes, a gente não valoriza. Então, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês um pouco de decoração, do que eu comprei na Shopee, mas também para mostrar a valorização de itens brasileiros. Como é importante a gente valorizar o que é nosso. Como é importante a gente valorizar itens brasileiros, a decoração brasileira, o artesanato brasileiro. Além de itens também que eu gosto muito, mas que eu não tenho aqui em casa, que é itens indígenas, cestaria, decorações. Vamos transformar um pouco as nossas casas, evitar que ela fique só de um tipo de decoração, evitar que ela fique somente europeia, porque o berço de designer é realmente a Europa. Mas não basta, é importante a gente estar misturando um pouco disso. Misturar cerâmica, vitrais, vidros, cristais, com também itens brasileiros, trazendo uma brasilidade para as nossas casas. Então, o vídeo de hoje é para falar um pouco de decoração e a minha experiência mostrando como muitas vezes itens brasileiros são valorizados fora do Brasil e que muitas vezes nós brasileiros não valorizamos. Hoje, o que eu gosto de fazer na minha casa é misturar itens europeus, itens italianos com itens brasileiros. Eu acho que dá uma bossa linda, uma alegria. Aqui do lado do sofá, eu coloquei essa mesa e acrescentei esses dois porta-retratos. E esse item aqui que eu deixava na cristaleira, que é com uma flor de prata e cristal. Então a gente vai decorando os cantinhos da casa. Eu gosto muito de porta-retrato, diferente de muitos aqui no Brasil. O que eu observo é que existe muitos arquitetos e decoradores que não curtem porta-retrato no Brasil. Mas é uma coisa muito europeia que se usa bastante e que valoriza. Eu gosto de utilizar na minha casa. Eu gosto muito de colocar em uma mesa, num aparador, porta-retratos, que mostra momentos importantes na vida da família. Então eu gosto muito. Porta-retrato é uma coisa que eu adoro, que eu acho que é um item atemporal. É lógico que você também tem que ficar atento com relação a molduras, mas eu gosto de tudo. Eu gosto de vidro, eu gosto. Já viu aqueles porta-retratos que é vidro com vidro? Parecido com o que eu tenho ali
essa moldura aqui, que é vidro sobre vidro, eu gosto bastante de utilizar também em porta-retrato. Adoro porta-retratos. Diferente do que muitos decoradores brasileiros falam, designers de interiores, eu gosto, eu acho que é uma coisa atemporal, que não é uma coisa de modismo, de época, é uma coisa que se utiliza sempre, que nunca cai de moda. Eu sei que vários designers de interiores no Brasil não gostam de porta-retrato, mas eu gosto. Eu gosto das casas italianas, das casas francesas, e eles usam de tudo. Então é isso, a gente tem que usar itens que nos representem e que a gente goste de, de decorar, de utilizar, não só questões de modismo, do que está usando, mas coisas que nos representem. É igual esse item aqui que eu adoro, esse galho seco natural, que é uma madeira. Olha, não precisa de coisas assim, só comprada em loja, em itens de decoração. Basta a gente ter criatividade, escolher um vaso que você goste. Aqui eu coloquei nesse vaso, que ele é bem mais resistente, que é um vidro com uma base. E, e eu coloquei esse galho, coloquei as pedras e esse galho aqui, que eu acho ele lindo, que reflete e dá um ar bem contemporâneo. Quando oxida tem que limpar, eu já vou tirar daqui. E aqui eu decoro, deixa eu mostrar como que é que eu decoro assim. Em geral, eu gosto de fazer assim a decoração. Eu sigo sempre a mesma forma de estar decorando. Ó. Ai. Vou levantar. Então tá dessa forma. Aqui eu coloquei uma plantinha que eu tenho que aguar. Aqui eu coloquei um livro que o meu filho ganhou, Mahatma Gandhi. Tá vendo? Com papel todo reciclado. Ó, é o mesmo amigo. Eu não sei se é o mesmo amigo, eu acho que é outro amigo, gente. Esse é outro amigo que trouxe para o meu filho esse livro. Amigo do meu marido. Em inglês, Mahatma Gandhi. Um sábio, né? E aqui eu ganhei de uma cliente. Ela mandou pro meu filho essas sutras sagradas. Tá vendo? É uma caixa com imã que fecha. Tá vendo? Que é umas sutras sagradas que geralmente se é dado aos jovens. É uma... não é religião, é da Seishnoye, é uma... como que eles falam? É uma forma de vida. Então eu guardo com maior carinho. Meu filho já começou a ler e chegou até metade. Não terminou de ler ainda. Então eu coloco aqui. E aqui abaixo essa sutra, que é da Seishnoye. Então, a casa é isso. Uma junção, uma continuação, coisas que a gente gosta e que não deve ser só decoração. Deve ser coisas que a gente leva para a vida, coisas que a gente gosta, designers que a gente gosta. É isso. Já é meus patinhos que eu comprei de um designer italiano. Eu tirei o adesivo do designer e não sei falar para vocês que designer que é, tá?
Mas eu acho ele lindo. São os dois, tá vendo? Esses dois é do mesmo artista. Então eu amo esses patinhos. Eu amo pássaro, ó. Esse daqui é um pássaro. Tá vendo? Deixa eu ver. Sairá sete cores. É um pássaro da fauna brasileira. Esse daqui eu comprei de um baiano também, que estava na Paulista. Não é o mesmo baiano da formiga, mas gente, olha que coisa linda. Eu me arrependo tanto. Ele tinha variedades de pássaro, então ele anotava embaixo o nome do pássaro. Olha que coisa linda. Eu me arrependo tanto. Quando eu for para Bahia, eu quero comprar. Olha que coisa linda. A gente pode pôr. Deve ter obras por aqui em casas de artesanato. Eu vou até dar uma olhadinha, porque eu sou apaixonada por pássaro. E aqui também, esse pássaro com cristal. Esse daqui eu comprei em uma loja de pedras naturais. Eu comprei um para mim, outro para minha sogra. Eu não me lembro se o da minha sogra é esse, se é essa arara ou se é outra. Mas eu amo tudo com pedra natural brasileira, tá vendo? Então, como vocês veem, eu gosto muito de pássaro. É isso que eu queria mostrar no vídeo. Fico aguardando vocês nos próximos vídeos e até lá.